De Jesus, toda a igreja diz amém, amém. Se você pode, feche seus olhos, coloque a mão no seu coração, fale com o Senhor, peça para que Ele fale com você através da palavra dEle. Coloque o seu coração diante do Senhor. Senhor, nós colocamos o nosso coração diante do Senhor, a Tua igreja, nesta noite, declarando que o Senhor pode falar conosco, através da Sua palavra, em nome de Jesus, amém, amém. Eu declaro um tempo de romper na sua vida. Não, você não está entendendo. Eu declaro um tempo de romper na sua vida. Eu declaro um tempo de romper na sua casa. Eu declaro um tempo de romper no seu ministério. Eu declaro um tempo de romper na sua vida com Deus. Eu declaro um tempo do novo, um tempo de resposta, um tempo do extraordinário, um tempo do favor de Deus na sua vida. Eu declaro um tempo onde os teus passos sejam guiados pelo Senhor. Se você crê, diga amém, diga aleluia, dá um glória a Deus. Eu declaro um tempo onde você contemple um Deus, não simplesmente daquilo que você já escutou falar de alguém, mas por aquilo que você vai viver com Ele. Sabe, a vida inteira, quando eu era pequeno, eu me acostumei a ver a minha mãe usar óculos. Minha mãe a vida inteira, pastora Silvânia, usou óculos. E eu me lembro que de tempo em tempo ela começava a questionar, assim, olha, eu não estou enxergando. Pela primeira vez ela me vê pregar essa mensagem, ela está aqui sentada agora. Mas por muito tempo ela falava o seguinte: olha, eu estou começando, não estou vendo direito aqui. Eu acho que eu tenho que marcar um oftalmologista. Dito e feito, a minha mãe saía de casa, marcava no dia da consulta, chegava na consulta, vinha para casa, entregava ali um formulário feito pelo oftalmologista, e o diagnóstico era: olha, você tem que trocar lente. Passado um tempo, ela ia lá na ótica, trocava lente, chegava em casa, pastora, com uma nova lente e com uma nova armação. Era muito normal, Nath, a minha mãe chegar em casa, Fabiana e Ana, e falar: olha assim, olha, os olhos estão perfeitos, a minha visão agora está perfeita, eu consigo enxergar perfeitamente. O detalhe é que ao longo dos dias, ao longo dos meses, ao longo das semanas que se passavam, a visão ia perdendo a força, ou melhor, o óculos precisava ser atualizado, a lente precisava ser atualizada. Eu e você, no decorrer da nossa vida, em meio aos desafios da nossa vida, em meio à nossa vida, aos nossos dias, às nossas semanas, aos nossos meses, eu e você, nós temos desafios. Nós temos situações que precisamos enfrentar, amém? Você tem desafio na sua vida, você tem situações que você precisa enfrentar, amém? Se você não tem, você fala comigo no final que eu te passo alguns bons desafios para você enfrentar, junto comigo. Ou talvez você está naquela fase antes dos 18 anos que o boleto não está no teu nome ainda. Mas a vida, ela tem os seus desafios. A vida, ela tem os seus altos e baixos, a vida tem as suas complexibilidades, a vida tem os seus dilemas. Agora veja só que em meio a todos os dilemas, em meio a todas as complexibilidades dos nossos dias, mesmo em meio a notícias que muitas vezes a gente recebe e não estávamos esperando esta notícia, porque pastor Ivair, notícia ruim não manda recado. Já percebeu que notícia ruim não manda recado? Notícia ruim, você está vivendo seu dia, de repente você vê a informação, de repente você recebe o WhatsApp, de repente você recebe a ligação, e o seu dia que estava aparentemente normal, torna-se o pior dia da sua vida. Notícia ruim não manda recado. A boa, até fulano de tal vai te chamar porque tem algo bom para você lá. Olha, fiquei sabendo que vai sair aquela situação lá. A boa, ela vem por atalho. Já percebeu? Agora a ruim não. A ruim, ela chega sem mandar recado, ela vem.
Mas em meio aos desafios da nossa vida, em meio às complexibilidades da nossa vida, que o próprio Jesus nos deixou claro que aconteceria, afinal de contas ele diz: ei, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Perceba que a dificuldade ela existe, mas em meio à dificuldade, eu e você nós temos duas possibilidades de enxergarmos o nosso dia. Nós temos a possibilidade primeiro de usarmos as lentes da incredulidade, olharmos para o problema presente e acreditarmos que isso é um ponto final de Deus na nossa história. Mas nós temos esta possibilidade pautada no entendimento humano. Nós temos essa possibilidade pautada no raciocínio humano. Eu posso ver a minha vida com a ótica da incredulidade. Mas quando eu olho para Deus, quando eu olho para a minha vida, entendendo que os meus dias estão escritos na palma das mãos do Senhor, quando eu olho para Deus, eu entendo que Deus, Ele tem um plano escrito para este dia 31 de julho de 2025, é um dia que o Senhor fez, mas esse dia Ele não fez ontem, esse dia Ele não fez ano passado, esse dia Ele não fez em 1994, a partir do momento que eu nasci. Esse dia a Bíblia diz que já estava estabelecido muito antes da minha formação no ventre da minha mãe. A Bíblia fala que o Senhor já tem os seus dias escritos na palma das mãos dele, muito antes que o seu pai e a sua mãe soubessem que você iria existir. Muito antes Deus já sonhava com você. Pastor, por que você está falando isso? Porque eu estou fazendo uma introdução, igreja, porque eu e você, se olharmos por uma ótica natural, andamos por esta terra com uma ótica da incredulidade. Tudo vai dar errado, tudo vai dar certo, esse é o ponto final de Deus na minha vida. Eu nasci para dar errado, mas quando eu olho para Deus, quando eu entendo que Deus é soberano, quando eu olho para Deus, eu entendo que eu sou filho de Deus, quando eu olho para Deus, eu entendo que o plano não foi ontem, foi há muitos anos antes de eu nascer. Eu entendo que existe uma nova possibilidade de eu enxergar os meus dias, e essa possibilidade tem nome, são as lentes da fé. Quando eu entendo que Deus tem um plano para a minha vida, eu paro de olhar a vida com a ótica da incredulidade. Mas eu tenho acesso, Samuel, a olhar para os meus dias com a ótica da fé. Eu estou aqui nesta quinta-feira e pela fé declarando que chegará um tempo que esse auditório estará lotado, chegará um tempo que a sua casa estará na igreja, chegará um tempo que os seus colegas de trabalho estarão na igreja, chegará um tempo que você não vai ser o único da sua casa na igreja. É pela fé você enxerga isso, é pela fé você declara isso, é pela fé que você se move nisso. Então eu e você temos a possibilidade de enxergarmos a nossa vida com a ótica da incredulidade, ou então com a ótica da fé. Repita comigo: incredulidade. Vamos, igreja, incredulidade versus fé. A incredulidade duvida. Agora, a fé acredita na vitória. Você olhar para a sua vida com a ótica da incredulidade, você vive duvidando. Eu duvido. Se der certo, eu acredito. Agora, quem anda pela fé acredita na vitória. Eu não espero estar dando certo, eu tenho uma palavra da parte de Deus e por isso eu me movo. Eu tenho uma promessa da parte de Deus e por isso eu não paro. Eu tenho uma promessa da parte de Deus e por isso eu marcho. Eu tenho uma promessa da parte de Deus, por isso eu coloco a minha casa no altar. Eu tenho uma promessa da parte do Senhor, por isso eu coloco os meus negócios no altar. Eu tenho uma promessa da parte do Senhor, por isso eu creio que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. A economia fala uma coisa, mas o que rege a minha vida é a palavra de Deus. A incredulidade faz você ficar parado, agora a fé faz você marchar. A fé vai você acreditar.
Algumas semanas atrás eu preguei sobre Josué. Em Josué capítulo 6, verso 1, é claro, a Bíblia traz as muralhas de Jericó fortemente fortificadas. O detalhe é que, em meio à adversidade, em meio à incredulidade que poderia bater a porta do coração de Josué, a Bíblia também diz: ei Josué, as muralhas estão fortemente fortificadas, mas o mesmo Deus que está alertando que tem problema, está dizendo o seguinte: mas olha para ela, eu estarei com você, eu estarei contigo. Deus está falando com homens e mulheres aqui essa noite: não dê espaço para incredulidade, não dê espaço para dúvida, não dê espaço para você diminuir aquilo que Deus tem para a sua vida. Acredita. Quem duvida não tem fé. A dúvida já faz parte da incredulidade. Agora, andar como alguém que ainda não está celebrando a vitória na totalidade. Mas pastora Silvânia já anda como alguém que teve acesso. A minha casa ainda não está na igreja, mas vai estar na igreja. Meu esposo ainda não está na igreja, mas vai estar na igreja. Meus filhos não estão na igreja, mas estarão na igreja. Os meus negócios ainda não romperam, mas vão romper. Não pare de acreditar nas promessas de Deus para a sua vida. Não para. A incredulidade faz você focar nas impossibilidades presentes. Agora a fé foca em Deus e crê no impossível. Olha que interessante aqui. Uma vez eu conversei com um empresário e ele tem sempre muitas ideias disruptivas. O campo de atuação dele é um segmento onde pouquíssimas pessoas operam. Uma pessoa que construiu a sua vida partindo do senso comum. Não tem pai rico, não tem avô rico, não teve possibilidades de impulsão, mas sempre ideias diferentes, disruptivas. Eu falava com ele, falei assim: meu amigo, como é que é? Como que você chegou a essa situação? Ele falou assim: pastor, todo dia quando eu saio de casa, eu entendo que existem problemas que vão se apresentar, isso é a vida, mas também existem oportunidades que se apresentam. Eu resolvi focar nas oportunidades. Eu resolvi focar nas oportunidades. Eu resolvi ligar um drive mental de olhar para a vida olhando para oportunidades. Sabe, hoje parece que foi mais um dia na sua vida, mas se você parar para pensar, analisar, Deus falou contigo em vários pontos. Antes de você chegar aqui, antes de você chegar na quinta creia, se você parar para pensar, lá naquele atendimento, Deus usou aquela pessoa para falar com você. Lá naquela situação que você poderia ter reagido de uma forma, Deus usou o seu temperamento para falar com aquela pessoa e então ministrar o seu coração. Pastor, eu não estou entendendo. É que em meio às adversidades da sua vida, você tem a possibilidade de pegar o problema e exaltar como um Deus, ou então focar no seu Deus e crer que esse problema não é maior que ele. A Bíblia fala que eles estão marchando rumo à terra prometida. Josué está marchando rumo à terra prometida. Tem uma palavra, Uel, sobre a vida daquele povo lá. Tem uma palavra sobre aquele povo. Eles estão andando rumo à terra prometida, enfrentam Jericó, você sabe da história. Agora chega um determinado ponto que tudo se parou todo mundo. 12 espias são enviados à frente. Moisés ainda lidera o povo. Os 12 espias vão adiante. Quando eles voltam para dar o relatório da terra prometida, a Bíblia fala que aquele povo traz alguns pertences da terra prometida. Trazem ali, por exemplo, um cacho de uva, que de tão grande que é aquele cacho de uva, precisa ser carregado por 2 pessoas. Imagina, estão reunidos os homens carregando um cacho de uva,
Mais do que isso, o povo que ficou esperando os espias irem e voltarem, estão esperando o relatório, estão com expectativa. Afinal de contas, Deus havia libertado aquele povo de uma vida de escravidão, rumo a uma terra que eles nunca haviam visto, rumo a um lugar que eles nunca haviam pisado. Eles só sabiam que era um lugar da provisão de Deus, do cuidado de Deus e do favor de Deus, mas nunca haviam pisado. E aquele grupo vai pisar na promessa, aquele grupo vai ver a promessa, aquele grupo vai respirar o ar da promessa. Está todo mundo esperando o relato daqueles espias. De repente eles entregam o cacho de uva, começam a supervalorizar a terra, falando palavras do tipo: a terra é muito boa, mana leite e mel, é uma terra muito próspera. Sim, é uma terra, olha, de sucesso. Mas eu aprendi nas aulas de português no ensino médio que toda vez que alguém usa o mas, é como se estivesse anulando tudo que havia falado antes. E naquele relatório, ao mesmo tempo que eles estão falando assim: olha, é uma terra muito boa, é uma terra que mana leite e mel, é uma terra próspera, mas tem gigante, mas é de difícil acesso, mas tem um exército bem treinado. O caos começa a ser gerado ali. Todo mundo está com expectativa de viver o sobrenatural, viver a maravilha, viver o tempo da vitória. Está todo mundo feliz porque vão acessar, meu Deus. Mas quando começa a entender que o lugar para onde Deus estava levando era um lugar de desafios, a Bíblia fala que o povo começa a duvidar. A Bíblia fala que o povo começa a cochichar, a cair em desespero. A Bíblia fala que o povo começa assim: não é possível, andamos até aqui para morrer na mão dos gigantes, andamos até aqui para fracassar. O povo começa a supervalorizar o problema. Moisés dá audiência para a supervalorização do problema, mas em meio àquele tumulto, em meio àquela reunião, a Bíblia fala que Caleb se posiciona e fala assim: ei, tem gigante, tem problema, sim, é difícil, eu estava lá, mas nós temos uma promessa, nós temos uma palavra. Deus está falando com pessoas aqui essa noite: para de exaltar o problema, para de supervalorizar a dificuldade, para de supervalorizar a montanha que se coloca entre você e a palavra. Começa a olhar para a porta fechada e declarar que você tem palavra. Começa a olhar para o diagnóstico e declarar que você tem palavra. Começa a olhar para a sua casa e declarar que você tem palavra. Começa a olhar para os seus negócios e declarar. Foco no agir de Deus, foco naquilo que Deus pode fazer. Você está aqui essa noite porque Deus pode fazer. Não, você não está entendendo. Deus pode fazer. Você não saiu da sua casa simplesmente para cumprir uma agenda. Você não saiu da sua casa simplesmente para viver algo da sua agenda. Você saiu da sua casa para escutar: Deus pode fazer. Ainda bem que eu vi. Repita comigo: Deus pode fazer. Em agosto Deus pode fazer que o seu ano seja o melhor ano da sua vida. Não só quem tem fé recebe. Em agosto Deus pode fazer que o seu ano seja o melhor ano da sua vida. Em agosto você pode receber notícias do céu que mudem a sua década. Um dia eu estava em casa, a minha esposa disse: amor, eu tenho uma notícia para te dar. Quando de repente ela olhou para mim, pastor, e disse: estou grávida. A partir daquele momento a minha vida nunca mais foi a mesma. A partir daquele momento a minha vida mudou. Em um piscar de olhos eu vivia normal, de outro momento agora eu sou pai. É assim que Deus pode fazer na sua vida. Quando você menos espera, receber uma notícia que não muda só o seu dia, a sua semana e o seu mês, mas a sua vida. A mulher estava 12 anos esperando o milagre. 12 anos gastando, 12 anos
chorando, 12 anos, perturbada, sem ter vida, com um fluxo de sangue. 12 anos, Lipão, sem conseguir possivelmente ir passear. Uma hemorragia. Mas naquele dia Jesus estava passando. Naquele dia Jesus estava passando, pastor. Aquela mulher, ela sai de casa com a convicção que se apenas tocasse as vestes de Jesus, algo aconteceria. Zaqueu saiu de casa com a convicção que se Jesus olhasse para ele, a vida seria mudada. Tem problema? Tem dificuldade? Mas não diminua o poder de Deus. Não diminua o poder de Deus. Eu comecei a palavra declarando sobre a sua vida que é um tempo de romper. É um tempo de romper em fé. É um tempo de romper em acreditar nas promessas de Deus para a sua vida. É um tempo de você romper. 2025 não é o pior ano da sua história, não. 2025 já não se foi, não. Tem muita lenha para queimar, tem muito tempo ainda, tem muito extraordinário para acontecer. Por mais que em 2024 você planejou um 2025 diferente, você pode ter sido pego de surpresa, mas Deus não. Deus não. A impossibilidade faz você supervalorizar o problema. A incredulidade faz você supervalorizar o problema. Agora a fé faz você acreditar, ter o foco naquilo que Deus pode fazer. A incredulidade faz com que você esqueça o que Deus já fez. Agora a fé faz você permanecer na promessa. Quantos já tiveram um dia que você começou a pensar na sua vida de uma forma que talvez você nunca pensou tanto? Sabe aquele dia que você está com um dilema consigo mesmo? Quantos aqui já tiveram um dia assim? Você começa, Lipão, a se questionar: Deus, por que isso? Você começa a pensar assim: mas por que eu estou sofrendo? Mas por que as coisas fluem tão fácil para os outros, mas quando chega a minha vez, parece que a burocracia é supervalorizada? Quantos aqui já pensaram dessa forma? Quantos aqui já pensaram que talvez você nunca vai viver algo em Deus? Eu já pensei. Por muitas vezes eu já pensei, falei assim: acho que milagre não é para mim não. Eu acho que resposta não é para mim não. Doutor, em meio às complexidades da vida, não, isso aí não é para mim. Não é minha vez não. Mas por muitas vezes, quando a falta de ânimo bate a porta do meu coração, sabe qual que é o meu antídoto? Pastora Silvânia, eu começo a parar e a pensar naquilo que Deus já fez. Não, Deus já guardou uma vez, Ele vai continuar guardando. Não, Ele já protegeu uma vez, Ele vai continuar protegendo. Ele já fez uma vez, Ele vai continuar fazendo. Ele já abriu o mar uma vez, Ele vai abrir o mar outra vez. Ele já mexeu de uma forma improvável uma vez, Ele vai mexer de novo. Eu não cheguei aqui sozinho, eu cheguei com uma palavra. Deus está falando com você aqui essa noite. Supervalorize a promessa dEle na sua vida. E comece a andar por esta terra rompendo em fé. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou movendo sobrenatural.
vencer. Vou plantar e colher, a cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou movendo sobrenatural. Vou lutar e vencer. Vou plantar e colher, a cada dia vou viver, rompendo em fé. Quantos creem que hoje é um tempo de romper na sua vida? Quantos creem que esta noite o Senhor te trouxe aqui para mudar a sua forma de ver a vida e acreditar mais, ter mais fé? Eu quero impulsionar você a ter uma atitude de fé, uma atitude de romper. Saia do seu lugar e vem aqui no altar falar com Deus. Vem correndo. Você que crê que é um tempo de romper na sua vida, vem correndo. Você que crê que é um tempo de romper na sua história, no seu ministério, na sua casa, pede licença para quem está do seu lado e vem correndo aqui na frente ao som desse louvor. Vem colocar o seu coração aqui. Vem aqui declarar que é um tempo de romper na sua vida, é um tempo de romper na sua casa. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou movendo sobrenatural. Vou lutar, vou vencer, vou plantar e colher, a cada dia vou viver. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou movendo sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, a cada dia vou viver, rompendo em fé. Samuel, quando eu canto essa canção eu me lembro de Pedro. Pedro no barco, ele olha para o horizonte e percebe que ali está vindo um homem andando sobre as águas. A Bíblia então diz que Pedro pede assim: mestre, se é tu mesmo, me dê uma palavra para que eu vá ao seu encontro. A Bíblia então diz que o Senhor diz: Pedro, venha. E à medida que Pedro dá os passos, Samuel, ele rompia em meio ao milagre. Enquanto Pedro olhava para Jesus, ele andava sobre a impossibilidade. Enquanto Pedro olhava para Jesus, ele andava sobre o impossível. Enquanto Pedro olhava para Jesus, ele quebrava a lógica. Deus está falando com pessoas aqui essa noite, para que você rompa em fé, volta a olhar para Jesus. Para que você rompa em fé, volta a olhar para Jesus. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou movendo sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, a cada dia
Senhor, eu declaro um tempo de romper na vida dos teus filhos. Eu declaro um tempo do sobrenatural na vida dos teus filhos. Eu declaro um tempo onde a incredulidade vai dar lugar à fé. Homens e mulheres andarão por esta cidade como alguém que crê, que acredita no impossível, no milagre, na resposta. Empresários chegarão nas suas empresas amanhã declarando por fé. Esposas chegarão nos seus lares hoje declarando por fé. Pais olharão para os teus filhos e declararão por fé que a palavra vai se cumprir, que o milagre vai chegar, que a promessa vai acontecer. Em nome de Jesus, se você crê, dá um glória a Deus aí no seu lugar. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Volta para o seu lugar celebrando essa canção. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou movendo sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Aplauda o Senhor. Dá um glória a Deus aí no seu lugar. Declare comigo, é tempo de romper em fé. Você crê nisso? É um tempo de romper em fé na sua vida. É um tempo de romper em fé na sua casa. É um tempo de romper em fé através das suas atitudes, amém? Queridos, nós cremos que através do agir de Deus, nada nem ninguém fica no caminho. Através do agir de Deus, pastor Ivair, não tem quem segure. A Bíblia fala que toda língua confessará e todo joelho se dobrará. Vai chegar um momento que não tem. Não tem. Por isso que eu creio que Deus não nos trouxe até aqui hoje simplesmente para vivermos numa normalidade. Eu creio que existe algo intencional da parte de Deus na sua vida, na sua casa, no seu ministério. Nós não fomos criados para sobreviver aqui na terra, ver os nossos dias passarem. Não se acostume com só você da sua casa na igreja. Declare que a sua casa estará com você aqui, ó, nessa poltrona aqui, na próxima semana. Não se acostume entrando mês, saindo mês, por mais que esteja bom, mas na normalidade. Não se acostume. Não se acostume com os problemas da vida, amém? Porque o seu Deus é maior que tudo. Não se acostume com isso. Eu creio que é um tempo de respostas na sua vida. Você crê nisso? Tem pessoas na sua casa que ainda não foram ganhas para Jesus? Tem pessoas que você conhece, que você gostaria que estivessem na igreja? Levante seu braço no seu lugar. Tem respostas que é só Deus que pode fazer na sua história. Tem portas que é só Deus para abrir agora em agosto. Queridos, quantos estão participando da campanha de 7 quintas-feiras que você está entregando a sua causa ao Senhor? Uau! Mas quantos hoje gostariam de iniciar um compromisso não comigo, não com qualquer outro pastor ou com qualquer outro que aqui está, mas com Deus, de durante 7 quintas-feiras você entregar sua causa a Ele? Levante seu braço aí no seu lugar. Você assume um compromisso e está na igreja entregando sua causa ao Senhor. Levante seu braço aí no seu lugar. Eu vou dar alguns segundos para que você que está começando hoje, mas que também está talvez na 4ª quinta-feira, na 2ª, na 3ª, apresente a sua causa ao Senhor agora. Feche os seus olhos aí no seu lugar mesmo. Coloca diante do Senhor a sua causa. A Bíblia fala que nós não pedimos porque nós não recebemos, porque nós não sabemos pedir. Seja muito específico. Fala assim: Senhor, é isso aqui, ó. Eu preciso disso aqui, ó.
Senhor, Tu sondas e conheces o nosso coração. O Senhor sabe dos nossos pensamentos antes mesmo deles chegarem à nossa mente. Por isso eu creio que nesta noite, nesse momento, o Senhor está escutando o pedido e o coração dos Teus filhos aqui. Senhor, muitos apresentando promessas, palavras da parte do Senhor para a vida de cada um. Pai, vem com a provisão. O Senhor abre a porta que o homem não abre. O Senhor é o justo juiz. O Senhor mexe no processo em tempo recorde. O Senhor quebranta o coração mais duro, mais pesado, mais difícil. O Senhor é aquele que coloca o argumento certo, na hora certa. O Senhor é aquele que, ao abrir da nossa boca, nos reveste de sabedoria, de discernimento. Senhor, nós pedimos para que o Senhor vá à frente, pedimos para que o Senhor prepare o momento, nós pedimos, ó Deus, para aquilo que hoje está sendo colocado como um pedido de oração, amanhã seja contado como um testemunho, para a honra e glória do Seu nome. Nós cremos, em nome de Jesus. Só você que crê, diga um amém. Dá um glória a Deus, dá uma salva de palmas ao Senhor. Eu vou escutar o seu testemunho. Amém? Não, vou repetir. Eu vou escutar o seu testemunho. Eu vou ler o seu testemunho. Amém? Porque é um tempo de resposta da parte do Senhor na sua vida. Deus ainda faz. Deus ainda faz. Sabe por quê? Porque Deus é Deus. E Deus não opera diante daquilo que as pessoas vão pensar. Deus está falando com pessoas aqui essa noite. Deus não opera diante daquilo que os outros vão pensar. Deus não opera diante daquilo que os outros vão falar. Deus opera quando Ele quer operar e da forma com que Ele quer operar. Por isso eu declaro toda a enfermidade caindo por terra em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus toda a opressão caindo por terra. Eu declaro em nome de Jesus toda a apatia caindo por terra. O ânimo está vindo sobre o seu coração mais uma vez. O sorriso está tomando forma mais uma vez. Um dia você já foi mais alegre. O Senhor está renovando as suas forças aqui essa noite. Eu declaro que você não vai perder noite em sono, se preocupando aonde os teus filhos estarão, porque eles estarão na casa do Senhor. Eu declaro que a sua casa não é a casa da vergonha, a sua casa é a casa da promessa, é a casa do milagre, é a casa do testemunho. Em nome de Jesus, você recebe essa palavra, em nome de Jesus. Você não vai participar da igreja de uma forma passiva, vir mudo e sair calado. Você vai participar da igreja de uma forma ativa, porque Deus colocou um ministério nas suas mãos, tem dons e talentos nas suas mãos, que o Senhor está reativando aqui essa noite. Deus está falando com pessoas aqui essa noite, que um dia já fizeram mais. Deus manda te dizer: ei, ainda há tempo de voltar. A promessa não mudou. Não mudou. Ainda existe algo sobre a sua vida. Sabe por quê? Porque Deus é Deus. Repita comigo: Deus é Deus.